Oi, gente! Bom, hoje a gente vai falar sobre o Roger McKenzie no passado, o que aconteceu com ele no passado, mas ele no passado, depois dele ter voltado para o futuro e voltou para o passado. Sim, é confuso, mas eu vou falar para vocês aí direitinho o que aconteceu nessas situações, ok? Lembrando a vocês que aqui no canal rolou todo um react, análise, livro versus série da primeira parte de Outlander, assim como vídeos igual esse, teve também durante o percurso, né? Então vai lá dar uma assistida. Eu falei sobre o sequestro do Jeremiah, falei sobre o Espanhol da Caverna, falei sobre várias outras coisas aí no decorrer dessa primeira parte da temporada. Então se você se interessa, vai lá dar uma olhadinha, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha esse vídeo com os seus amigos e bora conversar um pouco sobre o Roger no passado. A gente tem que começar por partes, né? O Roger no passado pode causar um pouco de estranhamento, mas vamos lá. O Roger foi 2 vezes para o passado. Mais pra frente a gente fala mais um pouco. Mas assim, ele foi 2 vezes para o passado, né? Ele tava em 1968, se não me engano, foi pro passado atrás da Brianna. Depois de ter estabelecido uma vida lá no passado com Brianna e os filhos, depois do nascimento da Amanda, eles viajaram pro futuro, né, de volta ali para 1900, para poder fazer uma cirurgia no coraçãozinho da Amanda, que ela nasceu com um pequeno probleminha ali cardíaco, né, um probleminha no coração. Então nisso, eles viajam pro futuro. Só que rola toda aquela treta do Jeremiah ser sequestrado e o Roger decide ir atrás do filho dele. É aí que a gente entra, é aqui que a gente vai começar a falar. Como eu falei, eu fiz um vídeo sobre o sequestro do Jeremiah, então vai lá dar uma olhadinha para você entender um pouco sobre o sequestro, o que se deu esse sequestro. Bom, depois que o Jeremiah foi sequestrado, o Roger e o Buck viajaram para o passado. Lá no passado, o Roger tem a ideia de onde? Em Lallybrook, porque eles têm família lá, né? O Jamie, a Claire, até porque nas cartas ali estava escrito que eles estavam em Lallybrook há pouquíssimo tempo, então ele não sabe, talvez eles estão ali. Mas de toda forma tem a Jenny, tem o Ian, pai ali, então eles decidem ir para Lallybrook para poder pedir ajuda dos familiares. Mas chegando ali em Lallybrook, ele começa a perceber que algumas coisas estão meio diferentes ali, né? Até que ele pede ali para ver o senhor de Lallybrook e quem aparece é o Brian Fraser. Sim, o pai do Jamie. Ele toma um susto falando, epa, acho que eu fui um pouquinho mais para trás do que eu imaginava. Então nisso ele começa a perceber as coisas ali onde no começo ele fica um pouco confuso a respeito de qual ano eles estão, até que ele descobre ali que eles estão em 1739. Então ali o Roger conversa com o Brian, né, fala com ele a situação, conta pra ele sobre o sequestro do filho na medida do possível, né, ele conta a verdade, escondendo a parte que quem sequestrou o filho dele veio do futuro e ele também é do futuro. É só um cara que sequestrou o filho dele e que pode ter passado por ali. O Brian simpatiza com a questão dele ali e decide ajudar o Roger ali também na medida do possível, né? Porque a gente tá falando de 1739. Não existe ali um meio de comunicação que ajude muito ali na rapidez desse resgate. Então o Brian, ele começa a encaminhar o Roger para pessoas que possam saber ou ajudar ele sobre o paradeiro do Jeremiah. Uma pessoa também que ele interage bastante aqui no decorrer desse tempo dele lá em 1700 é a Jenny Fraser, né, a irmã do Jamie, e ele fala ali que ela é linda, ela é muito bonita, ela chama a atenção dos homens, né? E é bacana ver um pouco da Jane ali mais jovenzinha. Então o Roger fica ali por um tempo, né? Cada hora ele vai num canto, ele vai procurando o filho dele, mas ele não consegue achar nenhuma pista de onde está o filho dele, do paradeiro do filho dele. E isso vai preocupando ele, né? A única pista que chega às mãos do Roger é uma correntinha de um certo Jeremiah McKenzie. Mas não é o Jeremiah McKenzie que a gente está pensando. É o Jeremiah quem? Pai do Roger.
No livro, na série eles não colocaram, mas no livro, o Roger mais a Claire debate um pouco sobre o pai dele, né? De que talvez o pai dele tenha viajado pelas pedras, alguma coisa do tipo, porque a história contada sobre o pai do Roger ter sido dado como morto é um pouco estranho, então pode ser que haja essa possibilidade. Mas ali no passado ele acaba vendo isso, uma pista do pai dele ali, então ele fica pensando. Tem um momento em que ele pensa que ele acha que o Jeremiah, filho dele, não tá ali no passado. Ele pode ter ido para outro tempo, porque até então ele não viu nenhuma pista. Então ele decide seguir a pista do pai dele, para ver se ele acha o pai dele ali no passado. Numa dessas, dele pesquisando e procurando saber sobre o pai dele ali no passado, ele acaba encontrando com uma pessoa desgracenta. Sim. Ele acaba encontrando com o Jack Randall, aquele desgraçado, sim, esse mesmo. Quando ele encontra o Jack Randall, a cabeça dele fica doidinha, porque ele sabe o que o Jack fez com o Jamie e o que o Jack representa na família Fraser, toda aquela perseguição que Claire e Jamie sofreu na mão desse homem, principalmente o Jamie. Ele sabe disso e ele fica muito em conflito do que fazer, de como agir perto do Jack Randall. Porque até então, o Jack Randall não fez nada para a família Fraser, porque na época que eles estão ali, o Jamie ainda tem 18 anos e falta 5 anos para Claire voltar pro passado, ir pro passado pela primeira vez. Então, falta muito tempo para as coisas acontecerem. Então, nisso, a cabeça dele fica, o que eu faço, sabe? Ele tenta agir naturalmente ali, o Jack Randall é super cortês com ele, super de boa, tranquilo com ele, fala com ele o que precisa ser falado, né? Dá informação pra ele, deseja boa sorte. Aí o Roger, sendo Roger, numa dessas ele acaba falando assim, eu posso fazer uma oração por você, companheiro? Aí o Jack, tá, pode fazer. Aí nisso ele faz uma oração ali na cabeça dele e ele fica assim, não. Minha parte eu fiz, agora o que ele vai fazer já é problema dele, eu estou com a consciência limpa. Eu gosto muito do Roger, gente, sério, de verdade, eu gosto muito dele. Durante todo esse percurso aí, isso dura muito tempo, acho que deve durar em um mês e meio, que o Roger tá no passado, né, e ele decide procurar o pai dele. Ele acaba descobrindo que uma certa pessoa nova chegou ali naquele vilarejo que ele tá ali, recentemente, eu acho que ele acabou sendo preso por ele ter furtado alguma coisa para comer, alguma coisa assim, se não me engano. Então ele falou, meu pai, vou atrás dele. Então ele, nesse momento, todo esse percurso que ele tá tendo, ele tá com o Buck tá junto dele. Então ele e o Buck decidem ir nessa fazenda para poder ver se é o pai dele que tava lá, para poder ajudar o pai dele. O Roger, ele nunca conheceu o pai dele, ele não tem lembrança do pai dele, né? As únicas lembranças que ele tem do pai dele é por meio de foto, né? Então ele sabe como o pai dele é porque ele viu fotos do pai dele. Mas quando o pai dele morreu, eu acho que ele estava muito novo, ainda tinha 1, 2 anos, algo assim. Então assim, ele não tem lembrança do pai dele. Então ele chega lá para poder ver o pai dele. E é muito legal porque ele chega e tem toda aquela correria, isso tudo acontece de noite. Ele chega lá, o menino tá todo assustado lá, e sim, é um homem de 22 anos que ele encontra lá, e ele fica assim, gente, eu sou mais velho que o meu pai. Então ele chega lá, mais o Buck pega o pai dele, os dois fogem dali, e o pessoal que tava ali viu acabou vendo aquela situação, corre atrás deles. Então é tudo meio desesperado naquele momento ali para poder livrar o pai dele daquela situação. Então naquela correria toda ali, eles vão até um lugar ali de círculo de pedra, que na minha cabeça, eu acho que esse círculo de pedra onde o pai dele viaja, é onde hoje, no caso 1980, né, tá a represa que a Brianna trabalha. Eu acho que esse lugar, esse ponto aí, é onde tá esse círculo de pedras que o pai dele atravessou. Então, o Buck e o Roger pegam o pai dele, o Jeremiah pai,
leva até esse círculo de pedra. O Roger explica pra ele bem por alto a situação ali, porque não tem tempo, porque o povo tá correndo atrás deles. E o Roger fala pra ele, não pensa no seu filho, pensa na sua esposa, né? Acho que é Marisa. Pensa nela quando vou atravessar as pedras, não pense em mais nada, somente nela. Até porque se ele pensasse no filho, o filho dele tá ali. Vai que as pedras jogavam ele pra ali de novo. O Roger tá em 3 tempos diferentes, né? Tem 1700, 1739, 1760 e poucos, né? Quando ele tava lá em The Versus Ridge. E 1980. Então, assim, ele tá em 3 épocas diferentes. A pedra pode jogar ele em qualquer uma dessas. Então ele fala, ó, pensa na sua esposa, não pensa no seu filho, só vai. O menino fica sem entender, né? E as pedras começam ali a puxar ele vai para o caminho da pedra para poder atravessar, só que o Roger corre atrás dele, né? Dá um abraço nele, fala que ama ele e joga ele na pedra. Uma coisa aqui é que o Roger tinha conseguido uma pedra ali preciosa, né, uma joia, que ele estava guardando para poder viajar para reencontrar a Brianna. Mas quando ele encontra o pai dele, ele passa essa pedra pro pai dele e o pai dele vai. Depois que o pai dele sumiu pelas pedras, o Roger tinha uma certeza com ele que era o pai dele não ia viver, né? Não no tempo com ele, o pai dele não iria voltar pro tempo com ele, não ia viver com ele, porque o pai dele, na época do Roger, foi dado como morto. Então ele sabia que isso não ia mudar, sabe? Então, assim, tem algumas possibilidades. O pai dele morrer durante a travessia da pedra, o pai dele parar em outro tempo, ou o pai dele viajar, conseguir viajar, mas antes de reencontrar a família, ele acabar morrendo, ou coisa do tipo. Então, assim, existem várias possibilidades, mas uma certeza o Roger tem. O pai dele não vai voltar para ele. A viagem do pai do Roger é um assunto para um outro vídeo que a gente pode conversar depois, porque eu sei que no livro de contos aqui tem um conto sobre o pai do Roger. Então, depois que eu ler, a gente volta e conversa mais um pouco. Dada a saga Pais e Filhos do Roger ter terminado, existe uma outra saga aqui que é Pais e Filhos do Buck. Então o Roger ali, ele acaba contando pro Buck quem é a mãe dele, quem é o pai dele. Por quê, meu povo? A Gaylis tá naquela época, a Gaylis já tá ali, sabe? Então a Gaylis viajou muito tempo antes, a Gaylis já tá ali naquele lugar, já tá bem estabelecida ali naquele lugar. Então ele fala quem é a Gaylis pro Buck, fala quem é o Dougal pro Buck e pergunta se ele quer conhecer os pais. E ele acaba resolvendo querer conhecer a mãe dele, que é a Gaylis Duncan. O Dougal já tinha aparecido pro Buck há um tempo atrás, né? Eles foram se estabelecer ali numa fazenda, onde eles acabam escutando sobre a Gaylis Duncan naquele momento, né? De um cara enforcado, tanto que essa família que recebe o Buck, mas o Roger fica com medo do Roger, porque o Roger no livro, ele tem a cicatriz da forca até hoje. Ele sempre teve essa cicatriz, na série ele não tem, mas no livro ele tem essa cicatriz. Então, naquele momento ali no passado, eles contam pra eles ali, eles escutam sobre a história do cara enforcado e tudo mais. Quando o Roger aparece, ele de supetão pra a família, né? E depois eles percebem que o Roger tem aquela cicatriz ali, eles ficam com medo e acabam mandando chamar o Dougal e sua trupe pra ir ali dar uma investigada nesses novos visitantes. Então, o Dougal chega ali, conversa com eles, né? Então tem um momento ali de interação entre Buck, Roger e Dougal Mackenzie. E nisso a gente vai para Gaylis Duncan. A Gaylis é um caso meio caótico que acontece aqui quando o Buck vai encontrar com ela. Por quê? Ele decide ir lá encontrar com ela, chega lá no consultório dela. Uma coisa que o Roger fala sobre Gaylis Duncan é que a mulher é o puro suco do sexo. Ela tem essa magia sedutora nela que atrai todo tipo de homem. Então, assim, ele fala que ela cheira sexo. Então, ele olha para Gaylis Duncan
E ele sente isso nela. Os homens ficam assim perto dela, sabe? Sentindo um cheiro de sexo nela, sentindo um aroma da sedução nela, que a bichinha ali é banhada no feromônio. Ele deixa o Buck conversar com ela, enquanto ele fica ali no hall de entrada, conversando com outro médico ali, que é um outro viajante do tempo que ele encontra no passado, enquanto o Buck fica lá em cima conversando com a mãe dele. Dado isso, depois do Roger também conversar ali com esse outro médico, o Buck vir e tal, e os dois já estiver fora dali, né, já no lugarzinho onde eles estavam, eles conversam. E tem a revelação mais estranha, caótica, nojenta possível. O Buck fala que pegou a mãe dele. Só que assim, o Roger ficou horrorizado com aquilo, né? Porque o Buck sabe que é a mãe, que a Gales é a mãe dele. Por mais que ela não esteja grávida naquele momento, ela é a mãe dele. Então assim, oi? Tudo bom? Assim, ele fala que ela beija ele e ele não recua. Ele beija ela de volta, pega nas partes dela, depois ela pega nas partes dele. Aí ele fala com o Roger que não transa com ela, porque ele não quis. Porque se ele quisesse, o trem acontecia. Porque a Gales, eu te falei, ela atrai os homens e usa o sexo como uma arma ali pra conquistar essa galera. E nisso o Roger fica horrorizado com essa revelação. Como assim, meu povo? Credo. Então, dado isso aí, eles voltam pra... Eles estão no caminho, né, de volta pra Lallybroch e bolando um plano ali de tentar avisar a Brianna onde eles estão e o paradeiro deles e tudo mais. Dá um jeito de mandar uma mensagem pra Brianna ou um deles viajar pro futuro pra falar com Brianna o que estava acontecendo. Então, assim, eles estão decididos a isso. Eis que surge em Lallybroch Brianna e as crianças. Na hora que ele estava chegando em Lallybroch, Brianna já estava lá. Então, assim, ele reúne a família novamente, ele vê os filhos e tudo mais, ele se reúne com a galera ali. E nisso, eles juntam as malinhas ali para poder fazer outra viagem, onde está Jamie e Claire nos Estados Unidos, né? E eles acabam chegando ali em Furze Ridge em 1778. 1878. Não. É 1778. Eu tô ficando doido com 1800. Então eles acabam reunindo a família de novo ali no final do 8º livro. Uma coisa que eu fiquei aqui confuso é o seguinte. É falado no livro que você não consegue viajar para um período de tempo onde você já existe. O Buck, ele vai para 1739 e lá ele fica. Ele reside lá, ele não vai voltar junto com Brianna e Roger. Ele prefere ficar lá em 1739. Mas eu fico meio confuso porque ele vai residir o mesmo tempo de uma vez. Porque assim, daqui 5 anos, a Claire vai chegar. A Gales vai ficar grávida dele. Ele vai estar na barriga da mãe dele. Então assim, confuso. Sabe, ele vai estar numa época adulto onde ele está nascendo. É uma confusão. Bom, e nisso eles chegam, né, como eu falei, em Furze Ridge e acaba aí a nossa trajetória até o momento. Bom, esses foram aqui o que aconteceu com o Roger, né, no passado, ponto 2, em 1739, e o que se deu dessa trajetória dele lá. Bom, me diz aqui nos comentários, né, se você quer ver outro vídeo a respeito de alguma outra coisa, situação, personagem de Outlander, que eu vou dar uma olhadinha aqui e tentar elaborar um vídeo, quem sabe. Então é isso, gente. Me diz aqui o que vocês acharam dessa trajetória do Roger em 1739, se vocês, assim como eu, estão ansiosos para ver isso em tela. Então, no mais é isso, gente. Bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rochepert. Até o próximo vídeo de Outlander.
Vai assistir os outros vídeos de Outlander que tem aqui no canal, que tem vários. Tem uma playlist aqui na descrição. E compra os livros pelo meu link que tá aqui no comentário fixado. Até o próximo. Beijão. Tchau, meu povo.